Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas e hoje eu acho que esse episódio é para mim, porque eu que tenho uma natureza mais dispersa, a gente vai falar sobre foco. Eu tô aqui com a Valéria de La Senta, uma ministra de louvor maravilhosa, para falar sobre esse assunto. Foco, onde está o seu foco? O que tem te dispersado? Foi esse tema que o Senhor colocou no coração da Vá para a gente falar hoje. E como eu disse no início, isso vai valer muito para mim, espero que também para você. Conta tudo, bem-vinda, Vá! Obrigada! Que bom, muito tô muito feliz de estar aqui, né, pelo convite, pelo prazer de conversarmos a respeito conseguimos, disso também. Né? Conseguimos, nos ajustamos e conseguimos. Amém! Eu te perguntei o que o Senhor estava falando no seu coração. Sim. E acho que esse é um assunto que a gente precisa falar. É verdade. Porque a gente tem a mania, a gente tem o hábito de dispersar ao invés de focar. Exatamente. E nós precisamos de foco, né? Verdade. Me conta! E é pra mim também. Ah, também? Com certeza. Nós vivemos um tempo de muitas distrações, né? Na verdade, sempre existe, né? As distrações, elas sempre existem. Porém, eu acredito com essa influência nossa com as redes sociais, que são muito benéficas, inclusive, se usadas, né, de maneira que seja saudável, tá tudo bem, né? Mas me veio um texto, tá, que está em Salmos 73, a respeito de um homem chamado Asaf, um salmista, né? Ou seja, uma pessoa que caminhava com Deus, que tinha uma vida com Deus, e sua vivência ali com Deus, e de repente esse homem se pega distraído na vida, né? Desfocado de tudo. E ele começa o texto falando, Cris, ele fala assim, olha, na verdade Deus é bom com Israel, mas quanto a mim, eu quase desviei os meus pés. E aí uma das coisas que, quando a gente perde o foco, nós começamos a observar que a bondade de Deus está só na vida do outro. É verdade, a gente se compara o tempo se todo. Se compara, perde a noção do quanto Deus tem sido bom todos os dias, para com a nossa vida, né? E Asaf começa com esse discurso, Deus é bom com Israel, né? Uma coisa distante. Quanto a mim, eu comecei a ter inveja até dos arrogantes. Mas como assim, né? Um homem que caminhava com Deus, de repente se declara invejoso diante até dos arrogantes. Porque assim, uma coisa, claro que a inveja é péssimo, né? Mas, uma vez que a pessoa tem inveja arrogante. Entende? Do arrogante, puxa vida, né? E é assim que Asaf se declara naquele momento, naquela situação da história dele. E aí ele continua falando, eu quase desviei os meus pés. Eu fiquei com inveja dos arrogantes, eu comecei a olhar as pessoas ao meu redor e parece que Asaf estava vendo as redes sociais, o que é isso? Pensa só! Comecei a olhar as pessoas ao meu redor e pensar assim, será que eles não compartilham daquilo que os mortais vivem, né? Daquilo que é comum aos mortais? Né? Não, parece que está todo mundo bem, só eu que estou mal nessa história. Né? É verdade. Distraído, disperso, sabe? Com um olhar distante daquilo que era de fato um propósito de vida, um foco na vida, na própria história, né? Naquilo que Deus havia feito na vida dele, e ele se pega distraído. E é muito engraçado a gente estar trazendo à tona esse assunto, porque eu senti exatamente em 2 momentos da minha vida isso recentemente. Sim. Uma é quando eu começo às vezes a questionar o meu propósito, os meus dons, o que o Senhor tem para mim. Sim. Se eu começo a questionar e a preocupar com o que o outro está fazendo, eu esqueço que o que eu faço Sim. e da maneira que eu faço é o Senhor que permite, porque as pessoas são diferentes. Então eu tenho que alcançar pessoas diferentes, em momentos diferentes, em locais diferentes. Então a gente precisa sempre voltar nesse foco pra gente não se comparar. Exatamente. E outro, eu tava arrumando mudança lá em casa, e eu não sou uma pessoa muito organizada de espacial. Eu me perco ali, eu perco o foco. Sim. Eu vou lá, pego uma coisa, depois vou... E aquilo ali vai me trazendo certa angústia. E Deus falou assim comigo, peraí, você tá querendo fazer pela sua própria força. Olha só. E é isso, o meu foco não estava em fazer
para ele e com ele. Eu tava fazendo sozinha e aí fica tudo muito mais pesado. É verdade. E é isso. Chega um momento que inclusive ele fala assim, em vão eu guardei a minha santidade. Ele questiona até o se guardar em Deus, o viver a vontade de Deus, né? E porque as pessoas estavam vivendo naquele contexto conforme o próprio coração, né? E se nós analisarmos com os nossos dias, por exemplo, uma das consequências, né, da globalização, do indivíduo pós-moderno, é a questão do hedonismo, né? O prazer a qualquer custo. Eu posso viver de qualquer maneira, desde que aquilo que a minha alma diz, aquilo que o meu coração pede, vou logo realizar. Então, era um contexto completamente diferente que Asaf vivia, mas as causas eram as mesmas, ou seja, né, o coração humano está constantemente nas mesmas questões, independente das épocas. Né? Mas aí acontece algo muito interessante. Ele fala assim, eu estava como um irracional. Eu estava com o meu coração amargo. Eu estava como um ignorante, Deus, na sua presença. Me sinto como um ignorante na sua presença. Aí o texto chega lá no versículo 17 e fala assim, até que eu entrei no santuário de Deus. Quando ele entra no santuário de Deus, a percepção começa a mudar. Ou seja, quando ele foca novamente em quem Deus é, no porquê ele nasceu, para que ele está naquele exato momento da história. Ele começa a abrir a mente de Asaf, começa a voltar ao foco, começa a voltar ao lugar. Só que é muito interessante, porque logo depois que ele entra no santuário de Deus, ele fala assim, Deus vai dar um jeito nesses que estão vivendo de qualquer maneira, nesses que me afligem. O olhar dele ainda continua dos outros. É verdade. Porque é um processo, voltar ao foco não é uma coisa... Eu tive uma experiência com Deus e talvez as pessoas questionem. Mas eu tive uma experiência tão forte com Deus, por que meu coração ainda está cheio ainda dessas questões que estavam lá atrás? É porque é processual. Pode ser da noite para o dia, mas pode ser processual também. Esse voltar ao foco, eu lembro até de exames, né, de vista, que vai ajustando. Tá bom assim o foco? Você está conseguindo enxergar agora? Não, vai ter que mudar a lente. Nós precisamos mudar a lente constantemente, voltar ao foco de fato, daquilo que é o propósito da nossa vida e daquilo de fato, a nossa percepção em relação a quem Deus é, essa revelação constante, né? E aí ele vai se declarando também, dizendo, olha, olhando ainda para o outro, mas aí de repente com essa constância, lá fala que ele entrou no santuário de Deus porque era um contexto, né, antes de Jesus vir, e hoje nós podemos chamar isso aí de um renovo em Deus, né, na palavra, gerado pelo Espírito, uma experiência com o Senhor. E aí de repente ele volta ao seu foco e ele começa a dizer assim, meu Deus, na verdade, o Senhor sempre esteve comigo. Amém. O Senhor sempre esteve comigo, o Senhor me sustenta e depois o Senhor ainda me recebe na glória. A quem eu tenho no céu além de ti? Ou há na terra alguém que seja semelhante ao Senhor? E aí ele ainda fala assim, uma coisa que Paulo fala depois, ele fala assim, ainda que a minha carne, meu corpo desfaleça, Deus é a esperança do meu coração. Que você está escrevendo uma música. Você está compondo uma música e não está querendo contar pra gente. Pode ser, por que não? E ele começa a declarar isso, sabe? Deus é a fortaleza do meu coração. Então, o foco vai voltando e ele vai percebendo quem ele é, quem Deus é. E aí chega no final do texto, ele diz assim, olha, quer saber quanto a mim bom é estar junto a Deus. Amém. E eu vou contar para todo mundo aquilo que Deus tem feito, as maravilhas que Ele tem feito. Ou seja, o foco foi novamente colocado no lugar. Então aquele Asaf que estava ali, de repente, reclamando da vida, olhando para a vida do outro, né? Distraído com tantas coisas, de repente ele se pega na sua humanidade, mas também se percebe novamente, exatamente naquele lugar que Deus deseja que ele esteja, na presença de Deus. Amém. Sendo humano, isso, sendo né? humano, sendo gente. E o que eu amo nas escrituras é isso. Ela não esconde a humanidade. Não existem anjos ali nessa situação. Asaf, um homem
diante de Deus dizendo a respeito das suas questões. Sendo muito sincero. Sendo sincero ali com o Senhor de como ele se sentia. Justamente. E assim, ele não só entrou no santuário de Deus, ele continuou nessa conversa com Deus. E aí é que é a questão. A nossa humanidade, ela vai continuar sendo trabalhada, nós vamos sendo transformados de glória em glória, mas não deixamos de ser humanos. Isso é lindo demais. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, mas estou andando com Deus e vejo que minha vida ainda não mudou do jeito que eu queria. É só lembrar assim, eu sou gente, estou num processo de transformação e vou permanecer com Ele. Então, na sua vida tem sido um processo. Literalmente. A minha também. Na minha é um processo. Sempre. Não foi uma chavinha que virou não ali. Foi. Não foi. É um processo. Justamente. Né? O próprio Paulo fala aquilo que eu queria fazer, eu acabo não fazendo. Mas o que eu não queria, de repente eu estou fazendo. O que está acontecendo comigo? Né? Por quê? Por causa dessa humanidade, de ser trabalhado, de ser gente, de ser trabalhado. E Deus sabe que somos humanos, Deus sabe que somos pó, conhece a nossa estrutura, o que não quer dizer que a gente vai continuar vivendo conforme o nosso próprio coração, conforme aquilo que a gente pensa, que é uma questão desse tempo que nós vivemos. Aquilo que você sente, realiza. Aquilo que vem na sua mente, faça. Tem um lado positivo disso? Tem. Mas nem tudo que vem à minha mente e ao meu coração é de fato aquilo que eu preciso desenvolver, fazer. Tô pensando aqui, você é uma artista, né? Sim. Você é uma artista e você é uma ministra de louvor, mas a arte tá super ali, borbulhante na sua vida, faz parte da sua vida. Parte. E querendo ou não, é um meio que exige muito da pessoa nessa questão da carne, porque existe vaidade, existem várias coisas a serem trabalhadas ali. Constantemente. Como que é isso, sabe, no seu coração? É exatamente isso que você falou? É um processo de que você precisa estar sempre atenta ao seu querer, aos sonhos de Deus para sua vida. Exato. Porque o mundo, ele nos prega um sucesso. E esse sucesso não é o sucesso que é para Deus, né? Sim. Como que é isso para você? Essa continuidade mesmo, é o que você disse. Eu gosto sempre de usar essa expressão. A gente fala assim, fulano ou uma fulana é um homem, uma mulher de Deus. Antes de ser de Deus, é um homem ou uma mulher. Exato. Né? É uma artista, né, como você disse, uma artista cristã, né? Mas antes de ser artista, eu continuo sendo a Valéria que precisa ser transformada constantemente. Então, guardar o coração é um exercício. É um exercício. Constante, essa percepção. Deus, o que o Senhor quer de fato? É porque as propostas, elas acontecem, e às vezes até legítimas, né? É humanamente dizendo, puxa, isso vai te projetar, né? Isso pode te levar a um lugar muito alto. Tudo bem, mas, oh Deus, o que o Senhor acha disso? O que o Senhor quer? Qual o desejo do seu coração? Sabe, pode ser uma multidão, pode ser dois ou três. Amém. Pode ser, de fato, num palco, num teatro, num estádio. Ou pode ser, como há dias atrás, Deus me deu um grande privilégio de estar com um bebê num CTI neonatal, e ali com violão e voz, cantando com aquela criança e vendo ali os pais se derramando na presença de Deus. Ali para mim foi eu falei, Deus, eu entendi para que eu nasci. Amém. Sabe, quando você se pega se realizando, não quer dizer que as multidões fazem mal, não é isso, a questão não é Deus, para que é? Sabe? Pode ser nas multidões, tá tudo bem. Mas pode ser dois ou três, ou pode ser para um. Amém. Né? Então é assim. E é um desafio constante do nosso coração se ajustar, desse foco ser ajustado constantemente, para que a gente viva de fato aquilo que Deus deseja de nós. Né? Amém. Que a gente não desvie o nosso foco. Sim. Mas eu queria, antes da gente terminar, que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo. Sobre isso, assim, sobre o foco, sobre não dispersar, sobre ter o olhar no Senhor. Sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que está ali.
Então, é justamente sobre isso que nós conversamos aqui, né? Essa questão do foco, né? De permanecer o foco, buscando em Deus, de fato, o porquê e o para que você está aqui, né? Você vive. Esse manter o foco constantemente não vai tirar de você a sua humanidade. Eu quero bater nessa tecla. Você continua sendo gente. Às vezes você se cobra tanto pensando que você vai ser quase que um ser angelical. Não vai ser, você vai continuar sendo gente. Amém. Com seus desafios. Mas eu queria deixar aqui para você, assim como para mim, mantenha o seu coração constantemente diante de Deus e perguntando: Senhor, ajusta meu foco. Amém. Ajusta a lente da minha vida, a lente do meu coração, a lente da minha mente, para que eu possa de fato viver com qualidade e que eu possa viver de fato agradando o seu coração. É isso. Amém. Que Deus nos ajude. Querida, amém. Obrigada. Por nada, o Senhor te prazer. abençoe, que você Amém. continue através dessa voz linda que o Senhor te deu, abençoando muitas vidas. Amém. Amém. Queria agradecer a você que está aí do outro lado nos ouvindo, agradecer a 8 Filmes por estar fazendo com que tudo isso seja possível, e ao Açaí Fresh, o nosso patrocinador. Muito obrigada. Fiquem com Deus.